Ufa! Tava dando erro para entrar. Ufa, deu, Jamile. Eu não sei o que houve, não tava conseguindo entrar. Vamos lá. Tudo bem, minha querida? Vamos junto. Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos ver, que já quero fazer uma introdução. Vamos usando o Patchouli. Boa noite. Oi, good night, James. Thank you for coming. Oi, Grace, tudo bem, minha querida? Bem-vinda. Bem-vindos. Oh. Tudo bem. Vai ser em português, mas... Então, esperamos um pouquinho mais, né? Que já que eu entrei um minutinho aí, uns minutinhos depois em função dos problemas. Oi, minha querida, tudo bem? Tudo jóia? Tá, eu vou começar e daí conforme as pessoas vão chegando, vão pegando aí um pouquinho da live, a continuidade da live. Primeiro, antes de mais nada, assim, eu gostaria de dizer como é que toda essa história resumidamente começou para mim. Foram a partir de alguns post-its, tá? E que depois se transformaram nesse caderno aqui dos meus desejos. Mas foram post-its, eu vou mostrar dois para vocês, dos post-its que me serviram como mapa mental há exatos 5, 6 anos atrás. Não sabia qual é o caminho que ia me levar, que tá escrito aqui praticar yoga ou pilates, e aqui ter um bom trabalho ajudando pessoas, né, que estava em inglês. Então, esse é um convite aí para que vocês registrem esse momento de alguma forma, tenham seus cadernos aí, a sua caneta, oi Gabi, e comecem a anotar. Esses post-its, eles se revelaram para mim em um caminho, né? E eles aconteceram em razão de uma necessidade de mudança interna, de uma necessidade de cura. Então, quem ficar comigo aqui vai saber um pouquinho mais da minha história no decorrer, né? Eu tô falando disso para pedir para vocês que se entreguem a essa experiência mesmo. O que você busca no nosso círculo, quais são os seus desejos, quais são as suas percepções, o que vem de insight. Então anota mesmo, vocês são maravilhosos, anota mesmo. Acessem do fundo do coração os seus processos intuitivos através dessa conexão com a ancestralidade, né? E mergulhe nesse universo interior. Então, por favor, eu peço que só por um momento vocês fechem os olhos, que respirem fundo e que abram a sua mente e expandam o seu coração para essa nossa troca. E falando em ancestrais, enquanto vocês aí se conectam com esse interior, eu vou falar para vocês sobre o caminho de cura segundo a tradição nativa americana. Então, segundo essa tradição, a cura significa tudo aquilo que possa vir a ajudar o indivíduo a se sentir mais integrado e harmonizado com a natureza e com todas as formas de vida. Tudo aquilo que cure o corpo, a mente e o espírito é considerado medicina. Para encontrar uma forma de cura especial que pudesse responder a um desafio ou a um problema pessoal, nossos ancestrais caminhavam com frequência pelas florestas ou sobre os rochedos das montanhas em busca de indicações,
ou sinais que pudessem auxiliá-los na cura e na sua busca de sabedoria. Esta caminhada de cura constituía um meio de restabelecer os laços com os nossos guias ou ajudantes de cura. Mesmo em nosso mundo agitado de hoje, é possível encontrar esse caminho de cura, se o buscador se dispuser a ler e a entender os sinais da natureza. A nossa intuição nos permite manter a conexão com a Terra através da compreensão das linguagens de toda a família planetária. O presente sistema de perguntas e respostas colocará o leitor frente a alguns questionamentos que lhe permitirão desenvolver sua intuição pessoal. O verdadeiro poder provém do desenvolvimento dos nossos próprios dons e das nossas capacidades individuais, e ninguém conseguirá jamais tirá-lo de nós. É chegado o momento de cada buscador reconhecer e utilizar estes seus talentos. Gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Do fundo do meu coração, vocês vão me ver emocionada algumas vezes. E agora, como a gente está entrando nesse cunho aí, eu quero convidar, antes eu quero apresentar a Jamile. A Jamile foi um encontro lindo, assim, eu convidei, ela aceitou, assim, de primeira. E está sendo uma troca maravilhosa, eu tenho certeza que ela vai aí acrescentar muito mais. A Jamile é terapeuta integrativa do feminino e educadora física da Unesp. Tem formações internacionais em saberes das curandeiras andinas e trabalha com ginecologia natural a partir desse enfoque, realizando atendimentos individuais, círculos de mulheres, cerimônias do cacau sagrado, rituais de sanação do útero e cantos sagrados com tambor. Ela é apaixonada por ervas, agrega nesse trabalho o sistema de fitoterapia, florais, fitoenergética e além de integrar também o Theta Healing e o Reiki em seus atendimentos. Ela está cursando atualmente fazendo a formação em análise junguiana. Peraí que tem mais, ela é professora também na pós-graduação da faculdade do ITECNE, criada pela equipe Saberes Femininos Aplicado, formando terapeutas integrativas do feminino. Então eu vou chamar a Jamile aqui, vamos encontrar a Jamile linda do meu coração. Vamos lá, fofa. Opa. Gente, tô me adaptando a esse novo... Yes! Tô me adaptando a esse sistema todo novo. Ai, muito obrigada a todo mundo que tá presente, tá? Vamos ver. Oi, minha querida! Boa noite! Boa noite! Seja super bem-vinda a esse nosso círculo, que honra! Eu já me emocionei. Muito obrigada do fundo do coração. Jamile, falei um pouquinho a teu respeito aqui, eu sei que tem muito mais coisa para compartilhar aí. E eu queria, assim, né? Acredito que é interessante a gente iniciar esse trabalho compartilhando conosco como é que aconteceu a medicina feminina andina para ti. E como é que foi essa experiência para o teu despertar? Fica à vontade, a luz agora é toda tua. Bem-vinda e a gente vai trocando. Gratidão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu vou tentar resumir, né, porque são muitos anos, né, trilhando aí um caminho para chegar onde a gente está. E eu acho que o mais bonito é que a gente muitas vezes não sabe o que vai acontecer, muitas vezes a gente não planeja e a gente vai se entregando, né, na vida e fazendo coisas que vão nos levando onde a gente tem que chegar, né? Eu acho muito bonito isso. E assim, a minha infância sempre foi rodeada por coisas que eu gostava muito, que era as plantas, ficar na natureza. Eu tive a oportunidade de crescer numa casa que tinha muita planta, tinha muito mato, eu ficava o dia inteiro.
Que delícia. com as plantinhas e com os bichos. E eu também amava muito dançar, né? E aí nesse processo fui cursar biologia, depois eu fui fazer educação física para trabalhar com a dança, que era uma coisa que me fazia muito feliz, né? Movimentar o corpo de uma forma geral. E aí, nesse meio tempo, né, já estou completando 20 anos com a dança, né? Muito tempo ensinando e trabalhando com isso. Mas antes disso, eu comecei a notar, né, que o meu trabalho ele sempre tinha um monte de mulher, né? As aulas de dança sempre cheias de mulher. E até então eu não tinha nenhum olhar assim muito específico, era mais voltada para técnica, né, para apresentação. E aí eu fui percebendo a transformação que isso causava naquelas mulheres, né? Muitas saindo de depressão, muitas melhorando a autoestima. E eu comecei a ficar muito assim, nossa, que trabalho maravilhoso, né? Eu ficava muito feliz de estar ali, né, a serviço desse bem maior, né? E aí eu fui, assim, busquei aprofundar, né? E aí eu comecei a estudar o sagrado feminino, comecei a estudar mais as plantas, fui fazendo um monte de curso de terapeuta, né? Fiz várias coisas nesse meio caminho sempre aliando ali com a dança, né? Até Uhum. que chegou um momento que apareceu uma mulher que veio lá da Colômbia para dar um curso, né, de medicina feminina andina. E aquilo me chamou muito, mas eu não sabia explicar o que era, né? Eu falei, não, eu preciso ir. E aí, quando eu fui, eu pude entender, né, a beleza que é você estar em contato com uma ancestralidade, né, com ensinamentos muito profundos. E a partir dali foi um divisor de águas, assim, muito grande. Aí eu entendi o porquê que eu estava ali, o caminho que eu tinha trilhado para chegar ali, né, que era estar a serviço, né, das mulheres e trabalhar por esse, né, por esse bem, por esse autoconhecimento, por essa cura, né, que vem da natureza, que vem desses ensinamentos. E aí eu continuei, né? Ainda hoje tenho as minhas mestras lá dessa região, tem uma que está na Argentina, e eu continuo sempre estudando, né? E aplicando também esses saberes, né? E cada vez que eu tô ali com uma mulher ajudando ali naquele processo dela, né? Eu falo que eu só um canal, né? Não sou eu que faço É, nada, a gente só facilita, né, é o verdade. processo. E eu também acabo me curando nisso, né? Então É, é uma cura coletiva, né? Isso é é, muito especial, né? é. É verdade, a gente acaba nesse caminho se curando através delas, né? E eu acho Sim. que esse, na verdade, é o movimento, né? E eu queria saber de ti como é que tu te sente mesmo de estar a serviço dessa cura do feminino mesmo, né? E o que é a ginecologia natural e como é que funciona a ginecologia natural. Fica à vontade aí para dizer para a gente como é que é. Tá. Tá, vou responder a primeira pergunta, né, de como é estar a serviço. É uma coisa assim que vem lá do fundo do coração, sabe? Quando você faz algo que você tem muito prazer em fazer, que você sente que é aquilo que te alimenta, né? E que faz você querer acordar todos os dias e trabalhar por aqui, né? E o que a gente tem vivido nesse mundo é muito complicado, né? Falando de questões políticas e assim por diante, né? De muitos anos aí de patriarcado, É, né? E eu percebo que esse lado, né, do feminino, que não é só associado às mulheres, né, mas uma energia do feminino, que é essa energia mais compassiva, mais amorosa, mais mais voltada para receptiva. dentro, É, né, de olhar para dentro, é algo que está precisando urgentemente, né, nessa sociedade que a gente vive. A gente está muito acostumado, né, na produtividade é, né, assim, produzir coisas e fazer coisas o tempo inteiro e muitas pessoas estão adoecendo, né? A gente não consegue parar, ter um tempo é, para se olhar, para se cuidar, para se avaliar, é, né? Então, trabalhar com o feminino, para mim, é um grande presente, né? De conseguir passar um pouquinho disso para as outras pessoas também e também de fazer isso na minha vida, né? E a gente também tem que estar se olhando o tempo inteiro, é. né?
E a mulher, de forma geral, né, ela foi muito silenciada, né, muito violentada. É, Então, isso é algo que precisa muito ser curado, né, para a gente chegar num equilíbrio aí, né, que a gente quer, que a gente deseja para o mundo, né, a gente tem que ir ajustando essas polaridades aí para ter um pouco mais de harmonia, né, e de é, paz. é verdade mesmo. Então, vamos lá, o que é a ginecologia natural? Eu posso considerar, né, hoje, com esse nome, né, um movimento contemporâneo, porém baseado numa ancestralidade, né, em práticas milenares de diversos povos. O que seria esse movimento? Vem muito desse questionamento das mulheres em relação a como a gente é tratada, tanto pela sociedade quanto pela própria medicina. Né? Aqui não é contra a medicina tradicional, pelo contrário, a gente precisa muito dela, É, mas vem muito desse lugar de que tudo é remédio, é anticoncepcional, é um monte de exame feito de forma invasiva, e as mulheres desde cedo não aprendem a lidar com o próprio ciclo menstrual, é é, tudo muito reprimido, né? Então, assim, a gente não passa por uma escola ou algo do tipo que ensina, olha, você vai menstruar com tal idade, vai é, acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, é só vai lá e toma um monte de remédio, né? E a gente sabe que, infelizmente, nesses casos, esses remédios eles não vão curar, né? Eles podem mascarar um pouco ou te ajudar nos sintomas, mas a cura profunda, né? Ela precisa de um olhar integrativo, que é aí onde vem a ginecologia natural, né? Que é olhar sim para a questão que muitas vezes a gente precisa de um suporte da medicina tradicional, né? A gente não substitui tratamentos, a gente tenta aliar, né, para olhar tudo isso e olhar as outras questões, né? Porque tem a questão emocional, tem a questão energética, tem a questão espiritual e tudo isso influencia, é, né? Muitas pessoas olham e falam, às vezes isso é muito esotérico, é muito isso. Eu falo, gente, pode até parecer, mas se abre para ouvir, para experimentar, né? Assim, a minha prática em consultório, atendendo muitas clientes, eu consigo ver, né, a transformação que causa na vida dessas pessoas de diversas curas e coisas que essas mulheres estão há 1000 anos ali procurando uma forma de tratar aquilo e só se frustraram, né? é. Então, a ginecologia natural vem nesse sentido. No meu caso, como eu estudei a cultura, né, venho estudando a cultura andina, Entendi. eu vou mais desse enfoque. Por quê? Né, quando eu falo que vem de uma ancestralidade, vem de diversos povos, né, esses povos curandeiros, desde os É, nossos índios é. brasileiros, né, africanos, de tudo que é lugar do mundo. Dos Né? A povos ginecologia natural originais, né? isso, ela não é exclusiva de nenhum lugar, né? Ela É, vem de todas essas, né? sim, As anciãs, as parteiras, os é. xamãs, todas Puxa, essas é, pessoas que estavam a serviço, né? Da cura e da natureza de uma forma geral, né? E aí eu fui seguindo mais esse lado, né? Por uma opção e por achar maravilhoso. E tem algumas diferenças, assim, mais o olhar das ervas, a forma de tratar, porque tem toda uma ritualística, né? Dentro da medicina feminina andina, os rituais são muito importantes, que eles vão adentrar muito esse campo energético e espiritual, né? A gente uhum, vai muito para além do físico. Então, é mais assim a minha abordagem, né? Mas todas as abordagens são lindas e funcionam maravilhosamente bem, né? Consegui responder? sim, sim. Sim? E não conseguiu. Eu acho que tem muito resgate de a gente sentir, se reconectar com o ciclo, né, Jamile? Porque é bem como tu falou, Sim. a gente inicia esse processo, tipo, a gente não é educada para todo o nosso processo de início e até de meio e de fim da fertilidade como um todo, né? Tudo vai acontecendo Sim. e é como tu falou, realmente a nossa tendência é simplesmente colocar sintéticos para resolver sintomas, né?
Uhum. que seria completamente diferente se a gente pudesse sentir e ver quais são as razões pelas quais eles estão se manifestando, né? Então, eu acho que é esse o grande resgate, inclusive, dessa bênção que eu acho que é a infertilidade mesmo, né? Porque é para trazer mesmo esse resgate aí que a gente se Uhum. perdeu com essa Sim. vamos dizer, dessa nova dinâmica, né, acelerada desse mundo moderno aí, né, que ficou bonito a gente, de repente, é, estar ocupada, né? Sim. Ficou, parece não, eu percebo isso claramente, né? Ficou muito bonito, assim, eu acho, as pessoas dizerem, ah, não, agora eu não posso, eu estou ocupada. A gente, ah, não, não tenho tempo, 15 minutos para parar Uhum. para cuidar de si, ah, não tenho tempo, né? Então precisa Sim. realmente, né? Porque a concepção de uma vida justamente requer todo um cuidado, toda uma dedicação, né? E como é que tu vai cuidar de um outro se tu não cuida de si mesmo, né? Eu Sim. queria que tu conversasse com a gente assim agora um pouco sobre como é que funciona, se dá, se tem como, né, a aplicação da ginecologia natural. Sim, tem. Ficou faltando explicar algumas coisas da ginecologia natural, né? O que que a gente faz daí, né? Normalmente no atendimento, a gente vai olhar para tudo que está acontecendo, e isso que você falou, né, sobre a infertilidade ser uma bênção, eu tenho visto muito isso, porque as pessoas, em geral, elas já vêm me procurar com um problema já muito grave, né? Ou com uma endometriose, um mioma, porque eu falo, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? E a Muito. forma como ele tem muitas vezes de falar, ó, tem alguma coisa errada, vamos olhar para isso, por meio da doença ou por outras coisas, né? Até mesmo a própria cólica menstrual, que É o não é manifesto, né? algo, não é algo natural do nosso corpo, mas todo mundo diz que tudo bem, né? Tem É, até um monte de propaganda de remédio, tipo, naturalizando algo que não é natural do é, organismo. é, E é justamente o corpo gritando, né? Então, é. esse olhar da ginecologia vem para a gente começar a parar, né, escutar o que, que esse corpo está querendo dizer, né? E aí, a partir daí, os tratamentos, eles são muito individuais, né? Ah, A gente olha muito bem o que está acontecendo com aquela mulher, porque cada mulher é um universo. é um Não universo particular. existe Não não existe. existe um protocolo, senão eu também estaria caindo numa medicalização sem pensar, né? É. Então, tem, assim, um trabalho muito sensível do que é aquela história daquela mulher e como que eu posso ali, com as plantas e os tratamentos naturais, escolher o que vai se adequar melhor. E também é por meio de teste e acerto. Tem muitas vezes que a gente acha que tal erva vai funcionar muito bem, às vezes não funciona e tem que voltar e tratar. Eu falo que precisa ter justamente solução para ontem e É, não funciona assim. Eu não, falo, então, são quantos anos que você está aí com isso sendo criado dentro de você, né? Isso precisa exato. também de um tempo, né, para olhar, para observar. E aí, a partir daí, basicamente, a gente trabalha com os chás, com as plantas, né, com os fitoterápicos, também tem os florais, né, e também tem as limpezas do útero, que a gente pode falar daqui a pouco, senão eu vou fugir do assunto. Fala. Mas como aplicar isso no dia a dia, né? São ensinamentos tão simples e tão fáceis. Então, por exemplo, desde da alimentação, que é óbvio, né? Vocês até vão ter uma live com a Priscila Ricciardi, eu sigo ela, eu Aham. gosto muito do trabalho dela, que a alimentação é o nosso combustível, não tem como, A né? nossa E nutrição em aí, geral, né, Jamília? O que que a gente sim, assiste, né? O que que a gente ouve, né? Não é só o que a gente come, sim, né? sim, exatamente. E aí, aplicar algumas questões que são muito simples. Por exemplo, a roupa íntima que você está usando, né? Se a sua vulva e vagina, se você está usando muito, por exemplo, sabonete, coisas, perfumes e coisas assim que não são naturais e que agridem o pH, por Pode exemplo. alterar. Para É, você, para você manter a saúde, é muito assim, de ficar se auto-observando, né? Então, sim.
quando a gente faz um tratamento, em geral, a gente sempre vai estudar juntas sobre o ciclo menstrual, né? Vai depender de cada mulher, um ciclo a mais, e também dá para fazer tratamento, né? Pessoas que já estão na menopausa, mulheres que não têm mais o útero, tudo isso é tratável, né? Para a gente saber aqui que a ginecologia natural ela é ampla, ela não é focada Sim. só numa mulher que tem um útero, né? Que a gente vai falar mais disso por causa do tema, né? Mas ela é muito ampla. E aí, assim, às vezes tomar um sol, nua, que ajuda muito, né? O sol ele Sim. vai ajudar a regular todos os hormônios, ele vai melhorar a saúde ali da nossa vulva. É usar um óleo de coco, é ficar observando como que eu me sinto durante as fases da lua, né? Como que se interage comigo. Saber tomar um chá na hora que você está precisando, na hora que você está estressada, fazer um escaldapé, fazer um banho de ervas. Na verdade, assim, é meio que tudo, né, que a gente É, faz, mas nessa presença, né? Sabendo lidar com ervas e com coisas relacionadas ao nosso corpo e ter essa autonomia, né? Que é um pouco diferente dos tratamentos da medicina, porque eles não nos dão autonomia, né? A gente fica muito dependente de algumas coisas para se tratar. Né? E a ginecologia natural ela é o oposto, né? A partir do momento que eu me conheço, que eu, né, sei o que está acontecendo comigo, eu também vou saber escolher coisas para mim, né? Eu até falo sim, que quando as minhas clientes vêm, eu tento ensinar o máximo de coisa para elas aplicarem isso no dia a dia. Não para elas ficarem dependentes de mim. A ideia é é, que ela se descubra, ela entenda, né, qual chá que ela se sente melhor tomando, né, sim. quais são as práticas que fazem bem para ela, né? E aí fazendo essa manutenção no dia a dia. Ô, Jamile, tu sabes que eu pesquisei bastante sobre a fertilidade, assim, e tenho, meu Deus, um universo para aprender, mas uma das razões fortes, assim, que causam a infertilidade é o fato exatamente da mulher, de muitas de nós, a maioria de nós, não conhecer o nosso ciclo, Uhum. né? É como a gente trocou no nosso último encontro, né? Tipo, muitas de nós não conhecemos o nosso sistema, né? Não conhecemos o nosso órgão, né? Tipo, e isso é Sim. fundamental, né? A gente tem que se tocar, a gente tem que se conhecer, né? E a gente tem que conhecer como é que funciona o nosso ciclo, né? E como é que essa coincidência toda, essa integração com o próprio ciclo lunar, né? A gente é 70% de água. Se a lua influencia marés, a natureza e tudo, como é que ela Sim. não vai influenciar, né? O nosso ciclo, nós, né? Meu Deus. Então é todo Sim. realmente uma necessidade muito, muito crucial para que a gente realmente conheça como é que funciona cada etapa do nosso ciclo, né? Isso é legal, porque tem uma, eu te falei, né, umas meditações que eu acrescentei no programa para cada fase do ciclo, com esse objetivo também, porque daí a própria meditação, que são de afirmações positivas, ela vai conversar com a pessoa que está ouvindo a respeito de o que está acontecendo em cada fase. Quando ela precisa realmente ali de repouso, de se entregar, de deixar ir, sabe? É muito interessante, é fundamental isso. Teu trabalho é lindíssimo mesmo. Tu falou já, na verdade, eu ia perguntar como é que a ginecologia natural pode beneficiar a saúde do nosso corpo, do nosso sistema reprodutor. Tu meio que já falou, se tu quiseres complementar também fica à vontade. Eu morri de curiosidade de saber sobre essas limpezas uterinas, assim, como é que funcionam. Tu me contou de um caso específico que eu achei interessantíssimo. Diz aí para nós. Vamos lá. As limpezas uterinas, elas vêm muito. Nossa, é uma prática muito raiz mesmo, né? E Ah, vem dessa junção aí de trabalhar tanto a parte física, né? De uma limpeza física do corpo, da vulva, de toda a parte do sistema reprodutor, porque eu falo assim.
tudo que a gente ingere, tudo que a gente usa, que não é natural, o nosso corpo ele absorve toxinas. Então, por exemplo, os absorventes descartáveis, eu sempre falo isso, eu volto a falar, porque isso é muito importante, eles são muito tóxicos para o É um organismo. veneno, né? É um veneno, né? E aí você põe em contato ali com a vulva, que é uma pele extremamente fina, mucosa, então ela absorve, né? Então, perfumes, creme hidratante, tudo isso que não é natural, o nosso corpo ele vai se intoxicando. E isso sim pode também causar algumas doenças. As pessoas falam, nossa, mas imagina um absorvente, né? Primeiro que ele demora muitos anos, né, quase 300 anos para se degradar na natureza, porque a gente também tem que olhar isso, né, não é só É, a gente olhar para a gente, é o todo, é sistema, mas, né? É sim, sistêmico o mas processo. ele já tem comprovações e tem histórias, né, documentadas, não é inventado, que ele causa a síndrome do choque tóxico, que fez com que uma mulher, né, uma artista norte-americana, né, uma modelo, ela precisou amputar as duas pernas. Uh, Essa história é pesada, mas eu sempre conto para as pessoas entenderem terem o noção, né, do tanto que impacto. isso é importante, né? E isso pode interferir em diversas formas, né? Diversas doenças. Então tem Sim. a limpeza física, ela vem para desintoxicar o corpo nesse sentido, para melhorar a elasticidade da pele, né? Fazer um cuidado ali, que eu falo que é um spa íntimo, Uhum. e vai tratar das questões energéticas e espirituais. Então, o que acontece? Dentro da ginecologia natural, a gente entende como o nosso segundo coração. Né? Ele é um lugar extremamente importante, um centro energético muito importante. E se a gente for olhar, né, na região do nosso corpo, falando de chakras, né, de energia, ele está Uhum. relacionado ali com a forma como a gente se relaciona. Se relaciona consigo, né, o amor próprio, a autoestima, e como a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas. Então, ele é um centro muito importante. E eu costumo dizer que ele parece uma caixinha preta de avião, no sentido de que ele registra tudo Todos que os a gente segredos. viveu. Então, tudo que a gente viveu de alegria ele registra, de frustração ele também registra. Então, quando a gente fala de fertilidade, por exemplo, não é só a capacidade de gestar e gerar um filho, é a capacidade de você dar luz aos seus sonhos, né? Porque o útero é um lugar de dar a vida, É, né? E a vida é a sua própria vida, são os seus sonhos, os seus projetos. é. Então, toda essa energia vital vem dessa região do nosso corpo, né? Então, ele é extremamente importante e ele vai registrar tudo isso. Então, todas essas coisas que a gente. Por isso que é tão importante conhecer os ciclos, porque todo mês, cada óvulo que a gente coloca, né, que amadurece ali no nosso corpo, é um sonho, é uma sementinha divina ali que vai gestar algo. E que ela passa por esse momento de nascer, né, florescer e depois ela se recolhe e ela morre e transmuta. Então, quando você não está conectada com isso, é como se essas sementinhas fossem desperdiçadas, entre aspas. Né? Vai indo. Né? E É. uma hora a gente sente. Então, quando a gente se conecta com tudo isso, a gente também se conecta com essa potencialidade que a gente tem de gerar a nossa própria vida, né? E de tudo aquilo que a gente deseja. E aí, né, falando disso, de tudo isso que a gente registra, né, dessas informações, desde a minha menarca, como foi É, meus relacionamentos sexuais, né? A gente também absorve no útero uma parte, né, da energia dos parceiros ou parceiras que você teve na vida e das parceiras e parceiros que essa pessoa é, também teve. Então, é, é uma comunhão energética, né? sim, sim. Não no sentido aqui de falar com julgamentos, né? Mas para saber, Sim, né? sim. O que acontece. Então tem tudo isso. E aí tem outro detalhe que é mais importante ainda, que é essa questão da nossa conexão com as nossas ancestrais. Então, dentro do nosso útero, que a gente chama de memórias uterinas, a gente carrega 7 gerações de mulheres. Ou seja, eu carrego ali
o que a minha mãe viveu, o que a minha avó, da linhagem materna, né? A minha bisa, até a sétima Hum, anterior. Então você imagina, considerando a história da mulher nesse mundo atual, todas elas passaram por violência, por um monte de coisa. E tudo isso é registrado. Então, abuso, qualquer tipo de violência, aborto também é um registro muito triste, muito é, negativo, né? Que é uma morte ali que aconteceu. Então, a gente herda tudo isso e no meio disso vai vir o quê? Os dons e talentos que a gente ganha da nossa linhagem, é, que isso é muito bonito, mas a gente também recebe aí alguns padrões que precisam ser transmutados. é. E quando eu faço esse processo de olhar e de fazer um processo de cura, eu automaticamente eu libero elas também, né? Então eu tem até algumas frases que agora eu não vou lembrar que é até do Bert Hellinger, né, que fala que a gente é o Aham, sonho das nossas ancestrais, é é, muito nessa visão, né, de que a gente cura grande parte dessas coisas que elas não tiveram a chance de fazer, e a gente também cura já para nossa linhagem, né, para os meus filhos e os filhos, né, porque eu vou influenciar mais 7 gerações de sim, pessoas, né, não sim, só de mulheres, de homens, né. Então, tem muita coisa ali dentro que não é uma coisa palpável no sentido de entender. É uma sabedoria que está ali e que só a gente só sabe, a gente só consegue sentir quando a gente entra em contato com isso, é. né? Então, as limpezas uterinas, elas vêm nesse sentido de fazer limpar tudo isso, sabe? Transmutando e curando com muita amorosidade, com muito carinho, com muito acolhimento, né? E assim, fazendo essa energia desse útero movimentar. Porque eu falo, muitas vezes essa mulher que tá com problemas de gestar, ela tem tanta coisa lá dentro desse útero que não Não tem é dúvida. físico, porque o Não, que aconteceu com várias pessoas que eu já atendi era isso. A mulher chegava para mim e falava: Jamile, eu tô saudável, eu não tenho nada, tá tudo bem, fiz contagem de ovos, fiz isso, fiz aquilo, e né, não consegue, ou se consegue, sofre aborto espontâneo, né? Então, a partir desse momento, a gente entra sempre com limpeza uterina, né? As limpezas elas são boas para várias coisas, né? Não só em questão da fertilidade, mas para cólica, para mioma, endometriose, qualquer tipo de distúrbio, né? As sim, limpezas elas vão auxiliar, porque a gente tem que olhar para tudo isso que veio, né? Como que era, como foi a história da minha mãe, da minha avó? Será que elas sofreram um monte de aborto? Como que elas viveram, né, a vida delas, a sexualidade delas? Elas foram reprimidas, não foram? Ou foi uma família de mulheres assim extremamente batalhadoras e que ficaram mais na energia masculina e deixaram a feminina de rígidas lado, para o controle, né? é. Isso. Então, é uma coisa de ir avaliando tudo isso e ir fazendo essas limpezas para ir liberando. E é a coisa mais linda que tem, porque Ai, eu imagino. muitas aconteceu isso, né? A gente fez um tratamento, fez limpeza e questão de meses conseguiu, né, engravidar. Mas porque também vem esse processo de entendimento, né? O que É, estava acontecendo, né? É todo um conjunto, né? Várias outras práticas vão ajudar, né? Então, a sim, acupuntura, o yoga, né? Que é o sim, seu caso, que é super necessário, é. porque É não uma tem como. conexão, é, Você tem que trabalhar o corpo também, é. né? Não O dá corpo tem, pra. o corpo tem uma sabedoria muito única, né, e muito especial, né? A Sim, gente não pode, todo o nosso processo, ele começa, ele dá início, ele se estabelece mesmo através do nosso corpo, né? Então não tem como a sim. gente não cuidar. Por isso que eu sempre digo que é templo sim, né? Porque é por aqui que se inicia o processo. E quando a gente quer alguma coisa como a gente está exemplificando aqui exatamente a maternidade. Quando a gente quer qualquer coisa na vida, né? Essa coisa ela tá num nível acima, né? E a gente precisa evoluir para chegar nesse nível, né? Então Uhum. é necessário realmente esse resgate e eu percebo
em vários sentidos, porque, por exemplo, a mãe que acredita que não vai traumatizar um filho, por exemplo, né? Tipo, só não sendo mãe, né? Porque não tem como. Impossível. É impossível, né? Então, e aí, e não reconhecer, né? Independente de como é que foi a tua relação com a tua mãe, ou com o teu pai, enfim, tu tem que reconhecer essa ancestralidade, né? E perdoar, né? Eles foram o melhor que eles puderam ser. Né? Da mesma forma, eu tenho que fazer esse resgate todo com a tua criança interior mesmo, né? E perdoar, e deixar ir, e desprender, largar a mão desse controle, né? Que em razão dessa energia exacerbada yang aí, né? A gente, tipo, a mulher ficou, ela perdeu aquela um pouco da fragilidade mesmo, assim, né? Então, a própria endometriose, a síndrome do ovário policístico, isso é puro controle, né? Então, tipo, tu não conseguir mesmo, tipo, se soltar, se libertar. Então, a gente tem que entrar, sim, no campo espiritual, tem que entrar, sim, no campo emocional, né? Porque, antes de qualquer coisa, isso tudo é gerado nesses campos, né? E aí depois sim ele vem para o campo físico, né? Sim. Então é uma necessidade de olhar mesmo para a gente de maneira holística mesmo, e entender todo esse processo. E eu acho que o teu trabalho vem lindamente contribuir para isso também, assim. E eu gosto muito, né? Eu li um pouco sobre as cartas do Caminho Sagrado dos Índios Xamãs, porque quando eu decidi entrar, fazer essa transição mesmo e olhar para mim, um dos livros, dos muitos que eu escolhi, foi esse do Caminho Sagrado, né? E esses rituais, né? Esses rituais dos xamãs, dos índios, né? É, é, a gente, a gente precisa reconhecer isso quanto antes, né? Porque é ali que está todo o nossos processos. Essa ancestralidade traz todos esses processos de cura com ela também, né? Ô, Sim. ô Jamile, e sobre porque eu vejo que há uma confusão sobre as limpezas, né, uterinas e os banhos de assento. Isso aí não tem Tá. nada a ver, né? É uma coisa muito mais profunda, né? Eu vou explicar, né? Então, existem vários tipos de limpezas uterinas, né? Então, a que é mais conhecida é a vaporização, É, que o pessoal confunde às vezes com banho de assento, né? Que o banho de assento você senta, entra dentro da água, é. né? Entra em contato com a água. Ele também pode ser uma limpeza do útero, porque o que vai fazer essa limpeza de fato são as ervas. Mas precisa saber fazer, né? Não é só sentar lá e ficar lá esperando, né? Você tem todo, como eu falei, todo Uma o análise. preparo, tem toda uma ritualística, tem a escolha dessas ervas, tudo Sim, isso pode ser feito e pode se transformar numa limpeza do útero, porque dependendo do distúrbio que essa mulher apresenta, às vezes ela não pode fazer a vaporização, né? Então, às vezes ela precisa ir por outro caminho, fazer tipo um banho de assento, né? Então, falei de dois ah, tipos. E a vaporização, ela é nada mais do que um recipiente que a gente coloca água fervendo com ervas e aí essa mulher ela vai ficar sentada, né, próxima desse vapor, né, sem a roupa, logicamente, com as pernas ali abertas e recebendo esse vapor pela vulva, né? E esse vapor ele vai levar essas propriedades medicinais dessas ervas, né, que são escolhidas a dedo, isso é muito importante, sim, e vai entrar em contato ali com toda a parte sanguínea, esqueci o nome agora, com todos os vasos sanguíneos mais internos, né, porque como o calor daquele vapor, ele vai dilatando nessa região, ele vai relaxando, isso é muito bom, porque trabalha também toda a musculatura, vai inchando ali, né? E esse sangue que está ali circulando vai recebendo por meio ali da pele essas propriedades medicinais e isso vai subindo automaticamente, vai lá para o útero, né?
E a água também, ela faz esse processo de renovação energética, né? Porque o vapor, ele sobe pelo canal vaginal e assim que ele entra em contato com a pele, ele se transforma em água novamente e aí essa água vai descer. Então a gente faz um movimento assim, né? Circular, a energia sobe, limpa, Uhum. desce e volta para a terra, né? Então a gente vai fazendo esse processo de renovação, fica ali um tempo. Em geral, eu conduzo os rituais, eu gosto de conduzir, eu conduzo junto com o meu tambor, que tá ali, que é o meu parceiro de jornada com os cantos, porque os cantos, eles são muito curadores, né? É, E isso é a minha forma, né, que eu fui desenvolvendo, mas não precisa ser necessariamente assim, mas sim, precisa ter um acompanhamento. Pelo seguinte, primeiro que tem que saber escolher as ervas, né? Hoje em dia você encontra receita de tudo na internet, e isso é, é um pouco complicado, porque não são todas as mulheres que podem fazer a vaporização, né? Então, por exemplo, uma mulher que está com ferida aberta, que está com candidíase e às vezes tem a pressão muito alta, ela não pode sim, fazer. Se ela fizer, vai dar ruim. Aí ela muitas vezes precisa, acaba tendo que ir no médico porque, né, não deu muito certo. E também, se a pessoa não sabe fazer esse ritual, o que que acontece? Ela não consegue se beneficiar, de fato, dessa profundidade energética e espiritual que a gente está falando, né? Às vezes ela não sabe como que ela faz, né? Tipo, tem um começo, um meio e fim um ritual. Então precisa ser feito todas essas etapas para que ela consiga adentrar dentro dessa profundeza e limpar essas memórias uterinas. Às vezes, se ela sim, faz isso sozinha sem saber, ela vai ter os benefícios físicos e etc., mas ela não vai ter essa cura que a gente está falando, né? sim, mais Então, profunda, né? no último curso que eu fiz, né, que eu conduzi as meninas no curso de vaporização do útero, uma delas me relatou exatamente isso. Ela falou: Nossa, Jamília, eu já tinha feito várias vezes, mas eu não senti um terço do que eu senti aqui hoje. É, Mas porque teve tudo isso, né? E aí ela também alcançou várias curas. Teve mulher que fazia 8 anos que não menstruava e menstruou logo em seguida, né? Então, assim, é um negócio muito intenso e precisa saber fazer, né? A sim, é partir uma do momento energia que muito aprende, sutil, né? É uma energia sim. muito sutil, né? E também, muitas vezes, vem alguns processos, porque a gente vai movimentar ali em algumas feridas que a gente tem, É, né? Ou que às vezes a gente carrega e nem sabe, né? Então, por exemplo, uma mulher que sofre um aborto, é uma coisa muito delicada, ela precisa ter alguém ali que vai acompanhar ela, porque é, vai vir processo, e aí, se ela pega e faz isso sozinha sem saber, às vezes ela vai bagunçar tudo, é. vai ficar mais difícil de lidar, E né? vai ter Então, sempre os todas as gatilhos limpezas. para te acessar esses processos, né? Por isso que tem que ter Sim. realmente um conhecimento para aplicar qualquer processo terapêutico, né? Porque senão vai ter em algum Sim, momento os gatilhos que vai retomar todo o processo para ela. isso. E até pode deixar essa mulher até mais traumatizada, né? É. E aí piorar o processo. Então tem isso. Então, essa é a vaporização do útero, essa é a vaporização úmida. Tem também a vaporização seca, que é com as ervas secas mesmo, e aí é como se fosse um incenso bem grande que a gente faz e também vai fazer essa defumação, né? Que também é bem Aham. interessante. Eu gosto muito dessa limpeza. Ela também tem bastante calor, ela também vai fazer esse processo de irrigação sanguínea, né, de dilatação. Inclusive, as parteiras usavam muito a vaporização no momento que a mulher estava para parir, porque ajudava a abrir o colo do útero. Não pode fazer isso grávida de jeito nenhum, né? Assim, Sim, quando está gestando, é só tá. no final da Sim, gestação, né? Que já tá, o filho já tá lá nascendo. tipo, Aí para parir. essa prática é muito legal porque vai ajudar, né? Às vezes, muitas vezes evita de tomar um monte de remédio, aquelas injeções que eu não sei o nome, para fazer processo de Hack, essas dilatação. coisas, né? Isso, consegue fazer de uma forma natural. E É. também muitas vezes usa depois que essa mulher pariu, né? A limpeza ela também ajuda a fechar o corpo dessa mulher, né? A encerrar o processo, né? E assim também como os abortos, como eu falei, a gente também precisa encerrar isso daí que ficou lá, né? Então a vaporização úmida, a seca, o banho de assento. A gente também tem uma limpeza que a gente utiliza a folha da babosa,
né? A gente corta uns pedacinhos dela e introduz dentro do canal vaginal. Aí é um pouco diferente porque é uma limpeza que demora mais dias, né? A vaporização ela é mais pontual, ela você faz Uhum. ali por um momento. Esse não, você vai usar e vai dormir. Mas é isso que eu falei, gente, não faça isso sozinho, porque dá muito Sim. processo. Mas é uma limpeza maravilhosa e aí ela vai entrar para outros tipos de mulheres que não conseguem fazer a vaporização e também vem muito de um sentir meu, né, de uma intuição, porque como eu conheço todas essas limpezas e eu conheço as plantas, eu sei mais ou menos o que vai acontecer. E aí, às vezes, eu olho para aquela mulher e falo, não, essa daí não é a vaporização, essa Não é aqui é pra a ti. babosa. Né? Então, a gente vai fazendo assim. Tem a limpeza também que o pessoal, que a gente coloca o alho também dentro do canal vaginal, que Aí esse esse eu também é já ouvi muito, falar. esse também é bem bacana. É mais quando a mulher está com bastante corrimento, problemas assim de infecção, mas ele Uhum. também tem toda uma questão energética e espiritual muito forte, porque ele promove muitos cortes de laços negativos, né? Então ele também promove aí ele faz uma limpeza muito profunda e muito forte, né? Mas ele é muito bom. A gente também usa alguns óvulos que a gente faz de cera, pode ser cera de abelha, mas eu não uso, né? Porque tem muitas mulheres que são veganas. Eu uso o óleo de coco, que a gente faz um misturado, a gente faz um óleo medicinal desse óleo de coco. A gente mistura com algumas ervas e aí congela e faz uns pequenos quadradinhos, assim, uns ovinhos pequenininhos, que também vão ser introduzidos no canal vaginal por vários dias e também vai fazer uma limpeza. Deixa eu ver, tem mais uma e aí vai acabar. E também a gente usa argila branca, dependendo do caso também, que dá para passar, tem que ser uma argila específica, né? Mas a gente também passa pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Aí quando a mulher já tem mais esses problemas de ferida, de, né, assim, HPV muitas vezes, ou outras coisas que precisam ali sanar, né? Questões mais físicas. Mas as limpezas, elas não são somente para sanar de fato uma doença, né? Ela é para a vida toda, porque lembra desses registros todos que eu falei, né? Por mais que Não. uma mulher saudável não tenha nenhum problema, né? Nenhum desequilíbrio, ela tem muitas questões ali para trabalhar, né? Então eu mesma estou sempre fazendo limpeza, né? Sempre Não. renovando Tem umas essa questões para energia. ti. Olha só, tipo, E oh, é isso. desculpa. Pode Eu, falar. eu fui mãe muito cedo, com 17 anos, né? E Uhum. eu lembro que a minha mãe só me dizia, tipo, por favor, não grita, porque as enfermeiras não gostam que grite. Eu disse, tudo bem. Só que Olha só, que curioso. eu não fui nem, não tinha a mínima noção, não fui nem preparada. Comecei a sentir as dores 2 dias antes, assim, né? Uhum. As dores e as contrações também, né? E quando eu, enfim, entrei para a sala de parto, aí tem uma história muito cômica e meio trágica, enfim. Mas o meu parto, ele foi usado forceps. Olha Isso, por só. exemplo, é uma situação que gera um trauma, não? Uterino? Com certeza, com certeza. Ah, então, porque eu estava pensando se é Cesárea, tudo que não é 100% natural, assim, a natural. gente pode falar que pode gerar alguma coisa. Não sei se é algo assim extremamente profundo, precisa ver como que foi, né? Mas é bem interessante, sim, olhar e tentar harmonizar, porque isso era necessário, lógico, senão É. imagina como que ia nascer, né? Ela Sua fazia o filha, seu trabalho inverso, então, tipo, ela tava e eu não conseguia Uhum. expulsar, e daí, como eu acho que não tinha realmente saída, sim, e daí eles usaram o forceps, que é realmente é um processo bem agressivo, assim. É invasivo, né? É, Então, meu como eu Deus. falei que o útero ele registra tudo, né? Então isso já é um registro que fica ali, né? Uma coisa, um sinalzinho vermelho, né?
Ô, Jamila, enquanto as pessoas eu esqueci de dizer no início que quem quisesse estava aberto a perguntas, mas Perguntar. enquanto isso, que é tudo muito novo para mim também. Então, o HPV, que eu sei que uma doença comum, também é um caminho da vaporização também, se ver livre desse mal. Nesse caso, a gente não pode fazer a vaporização, Não? tá? Tá, Não, mas aí tem outras limpezas, né? tá, Principalmente a babosa, às vezes tá. o próprio alho, os óvulos de óleo de coco com algumas ervas, os banhos de assento, dá para fazer vários, não precisa ser só uma, né? A gente pode fazer um tratamento combinado e usar várias técnicas para amenizar, porque muitas mulheres têm muito sintoma, né? Fica com aquelas verruguinhas, e aí tem essas plantas que dá para usar para ir tirando, né? Para ir limpando Uhum. mesmo a pele, e outras ervas que já são mais fortes para conseguir ir eliminando, né? O HPV do organismo. Isso é possível de fazer. Ai, que Isso é bem interessante, possível. que interessante. Ah, então é um grande recurso que a gente tem aí também para a mulherada conseguir ficar cada vez mais plena e aberta para conceber e revelar toda a sua verdade. Sim, sim, com Ai, certeza. ai, que bom, Jamile. Deixa eu ver aqui. Tipo, eu acho que foi isso de pergunta que eu vi. Eu também deixei para avisar. Mas enfim, se tu quiseres ali nos falar qual é a mensagem que tu queres deixar para essa mulherada aí que está nessa jornada da fertilidade, fica à Tá. vontade, porque a gente já está A gente quase está no final. acabando? Eu ia perguntar o tempo, né? Senão a gente deixava um tempo aí para o pessoal perguntar, né? É, Tirar dúvidas. tá, mas assim, ó, já vamos deixar um combinado rapidinho que tipo, eu e a Jamile, a gente alinhou que a Jamile vai contribuir ali com a comunidade, então quem tiver questionamentos pode mandar, que depois a gente faz essa Com conexão certeza. e reaplica. Pode falar, Com Jamile, certeza. a luz é toda tua de volta. O que eu posso falar para essas mulheres é para buscar se conhecer, buscar ouvir o corpo, né? Eu tenho visto muito as mulheres extremamente silenciadas. Eu perguntar, mas o que você está sentindo? A pessoa não sabe me Sabe? falar, né? Então, eu acho que, inclusive, a dança foi esse grande caminho para eu chegar até aqui por conta do contato com o corpo, né? Então, com certeza, o yoga aí vai ser fantástico, né? Mas É, busquem formas de ouvir o que o seu corpo está pedindo, né? Qual que é a mensagem, de sentir o que é estar fértil, né? O que é não estar, como que funciona esse ciclo, né? Como que a gente dança ali junto com a natureza, é, né? Busque levar uma vida mais natural, né? Consuma menos plástico, um monte de perfume, sabonete íntimo, né? Absorvente descartável, tudo isso com certeza, né? Piora muito a tua saúde. Então, busque formas naturais, né, no sentido de buscar essa autonomia e esse empoderamento, né, de conhecer o seu próprio corpo e saber o que é melhor para ele, né? Não se deixe levar só pelo que as outras pessoas falam, que os médicos te falam, né, que é isso ou que é aquilo, né? Busque sempre outras opiniões, mas busque olhar, né, para o seu corpo, porque é ele que tem a sabedoria, é ele que sabe, é, né? E nada, ninguém melhor para saber, para ouvir do que a gente mesma, né? é, Então não existe receita mágica para nada, existe muito empenho, muito trabalho, é, muita paciência, é, né? Muita calma aí para ouvir qual que é essa mensagem, né? Para buscar formas para você se conectar, que pode ser pela terapia, né? Terapia convencional, ginecologia natural, o yoga, todas essas coisas que estão ali, né? São ferramentas lindíssimas que estão é, ali para te auxiliar, né? Se permitir também se deixar ser cuidada, né? é, Porque a gente muitas vezes não deixa, né? Então essa troca do dar e receber, ela é muito importante quando a gente está falando ali de uma fertilidade, né? sim, Tudo é um eterno ciclo, é, né? Então a gente precisa aprender também a receber,
precisa aprender a doar, né? E É, trabalhar com essa energia linda que você tem, né? De criar a vida, de é, fazer tudo o que você deseja, é né? demais de lindo mesmo. É muito poderoso, né? E É, quando a mulher ela se abre para essa possibilidade, a vida dela muda e é, nunca mais vai ser a mesma, né? A gente só vai melhorando, melhorando, melhorando. Então, é, muitas vezes pode estar num sofrimento, eu sei que às vezes não é fácil, mas muitas vezes a gente também precisa deixar morrer muita coisa, né? é, Desapegar desse é, sofrimento ou de coisas que nos aconteceu, né? Aprender com essas coisas que elas vêm na nossa vida para nos ensinar, para nos dar uma mensagem é, e pegar esse ensinamento e, né, bora para frente, bora é, olhar e fazer o que está ao meu alcance, né, para me cuidar e para ter essa vida mais plena, né, que todos buscamos, né? é. Acho que É, é isso, e honrar muito, né, essa natureza, né, e todo esse sem sistema, dúvida. essa unicidade, né, Jamília, é isso aí mesmo. Jamile, eu não sei como te agradecer a oportunidade, a troca, que honra. Muito obrigada do fundo do coração por tu estar junto aí conosco Eu nesse que ciclo, assim, agradeço. trazendo a tua luz, assim, de coração. Muito, muito, muito obrigada mesmo, assim. Foi bem Eu lindo te desejo. ouvir, eu aprendi um monte mesmo, assim. Que bom. Muito obrigada por compartilhar a tua sabedoria e o teu conhecimento conosco. Tá A bom, minha gente tá querida? junta, Tamo querida. Eu te junto, tamo desejo junto. muita luz aí para esse processo que vai ser maravilhoso, que vai beneficiar muitas mulheres, né? Estar É, a serviço aí é um trabalho que eu falo não tem preço, né? não tem preço. É só amor e gratidão. Então É eu muito amor. sempre vou vibrar e celebrar com você, porque a cura também é minha. Você está curando um É, monte de mulher lá, mas eu também estou recebendo. é, Então tamo é, junto. é nosso sagrado, né? Querida, muito Sim. obrigada do fundo do meu Gratidão, coração. Um beijo no coração, tá? gratidão. Beijo. Beijo. Que linda. Eu me emociono, guria, não tem jeito, guria. Ah, Mas que tudo bem, linda. faz parte, faz Que parte, bom. faz parte. Obrigada, tá? Obrigada, Tá Jamile. bom, tô à disposição, né? Se Tá, precisar de alguma coisa, se alguém tiver aí alguma dúvida, pode escrever para a Paty ou para mim que a gente está aí. E meu Deus. boa sorte aí no ciclo de lives. Vou acompanhar Tá, você tá, e a gente tá. boa noite aí para todos. Obrigada aí pela Bri- escuta. Obrigada, meu amor, obrigada. Eu vou agradecer o pessoal todo também. Muito obrigada a todos que participaram. Continue com a gente também. Sigam a Jamília. Jamília, meu Deus, tem um conhecimento extraordinário, como vocês puderam ver aí. A gente vem mais coisas. A gente falou agora um pouquinho do trauma do aborto. Amanhã vem a Nayara falando dos abortos espontâneos ali em razão do agrotóxico. Então, vamos dar continuidade ali. Tem o e-book dos ciclos também. Quem quiser baixar, tá gratuito aí para vocês. Muito obrigada do fundo do meu coração. Namastê. Obrigada, tá, Jamil? Um beijo no teu coração. Gratidão. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. 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 Gente, muito obrigada do fundo do meu coração aí. Ok? Fiquem conosco no Círculo da Fertilidade Natural, porque vem mais luzes por aí. Um beijo e namastê.